Flávio José de Araújo nasceu no dia 30 de janeiro de 1963 em Fortaleza. Atuou como atleta de futebol, jogou por vários times do nosso estado e também se destacou como técnico de futebol e é conhecido como o Rei do Acesso. Nosso maestro de hoje é Flávio Araújo. Fala, campeão, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Paulo, um grande abraço a você, o Nilo. Para mim também é um grande momento de alegria, né? De prazer também estar fazendo parte desse programa, é a primeira vez, né? Mas, enfim, tudo que é para a gente falar sobre futebol, um esporte que a gente ama, nós estamos totalmente à disposição. Show de bola. Comigo de novo ele, meu parceiro Nilo Facundo. Show, prazer estar de volta aqui com você mais uma vez. Prazer rever o Flávio, não só pelo grande profissional, mas pelo ser humano que é, pela pessoa que é, pela facilidade que tem de dialogar com a gente, não só a respeito de futebol, mas de assuntos diversos. De forma que a gente vai ter um tempinho aqui para explorar do Flávio aí, um pouquinho da sua carreira e mais recentemente da sua história no Iguatu, onde por pouco não levou-se o Iguatu à Série C do Campeonato Brasileiro. Muito pouco. A gente deixa um abraço para a rapaziada da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Muito obrigado pela audiência. Hoje, excepcionalmente hoje, teremos um programa, um episódio menor, um pocket, tá? Mas ele prometeu que volta para a gente falar mais sobre a sua história. Como temos pouco tempo, hoje nós vamos abordar a campanha do Iguatu nesta temporada, que foi simplesmente sensacional e por muito pouco não conseguiu mais um acesso. Então vamos lá. Flávio chegou aí no meio da temporada, pegando um trabalho interessante do Washington Luiz, um planejamento muito bem feito, já vinha de campanhas legais também e conseguiu manter esse bom momento do Iguatu, sempre nas cabeças da competição, na primeira fase, por exemplo, e dentro de casa, 100% de aproveitamento até o último jogo, enfim. Como é que foi como é que foi a sua surpresa ao chegar no Iguatu e ver aquele planejamento já traçado e como foi a tua história até aqui? Foi na segunda-feira, eu tava na praia de Guajiru, lá no Trairi, quando o presidente me ligou, Antônio Filho. Eu falei para ele, presidente, de 20 minutinhos o tempo que eu chego em casa, a gente conversa. Eu fui para casa, a gente conversou. Aí já saí de lá à noite. Na terça-feira de manhã já peguei a estrada para Iguatu, né? Fiz primeiro treino terça-tarde, segundo, quarto, terceiro, quinta. E na sexta foi a estreia contra o Potiguar de Mossoró, né? E vencemos de 2-0. E depois mais um jogo contra o América de Natal, perdemos de 1-0 na Arena das Dunas em Natal. Aí finalizamos a primeira fase, né? O Washington Luiz e sua comissão, o Cabal, já tinham feito 7 jogos. Eu concluí com 2 jogos, né? Pegamos a herança muito positiva do Washington, o elenco praticamente todo montado, levamos 2 jogadores, o Ed lateral direito e o GR meia. E no segundo turno a gente estreou no jogo de volta contra o América, vencemos o América. E depois nós saímos para Mossoró, para Açu, jogar contra o Potiguar, empatamos. Depois voltamos para o Morenão, vencemos o Maracanã, posteriormente o 13. Maracanã 13, depois fomos para Natal novamente, perdemos de 2-1 para o Santa Cruz, vencemos o Atlético Cearense, aí já classificamos. E depois finalizamos contra a equipe do Souza. Vencemos de 1-0, um jogo que decidia a última rodada, segundo lugar, e conseguimos fechar em segundo lugar, né? O América ficou em terceiro lugar, e o 13 em primeiro, e o quarto o Atlético Cearense, né? No primeiro mata-mata, confrontamos com a equipe do Jacuipense, foi 0-0 em Salvador, na Arena Pituaçu, e vencemos de 2-1 de virada no Morenão. E na terceira fase, que equivale ao segundo mata-mata, empatamos de 2-2 em Manaus, contra o Manaus, estávamos perdendo 2-0, mas conseguimos um empate, e vencemos de 2-1 a equipe do Manaus, né? E a quarta fase, que é o terceiro mata-mata, que é a do acesso. Primeiro jogo 1-1 lá em Anápolis, e o segundo jogo 3-3, e fomos para os pênaltis, onde fomos derrotados, né? Um detalhe importante, Paulo e Nilo, é porque nós deixamos a competição com 7 jogos de invencibilidade, 7 jogos que a gente não perde. Pois é, cara, a gente vê isso, né? Ele fala com a simplicidade, parece que está anotado na cabeça, né? Eu não sei se você traçou a trajetória aí da sua chegada a Iguatu. Eu lembro que eu liguei para você para participar de uma entrevista e ele disse, estou na estrada, estou chegando em Iguatu. Quer dizer, de anterior, já tinha conversado, no caminho a gente já começa a perturbar o juízo do cara. Mas me fala uma coisa, Flávio, você é um cara que está acostumado a esse tipo de competição.
Você, assim, ainda se admira, fica surpreso com o nível de dificuldade que você encontra em cada clube que você chega? Porque é sempre um incógnito. Você já teve vários acessos, várias boas campanhas, e sempre em clubes assim sem muita expressão, né? Sim. Que tipo de dificuldade você teve lá no Iguatu? Ou se é que a dificuldade hoje é da tua rotina? Olha, Nilo, geralmente a gente encontra na dificuldade na estrutura, né? Mas graças a Deus, para mim o Iguatu foi uma surpresa positiva, sabe? Uma estrutura simples, mas uma estrutura boa de treinamento, de logística de viagem, de jogo. Então, o Iguatu foi uma surpresa para mim positiva com relação a essa estrutura, né? Da alimentação do dia a dia dos atletas, enfim. O Iguatu é um time humilde, mas muito bem organizado, presidido pelo Antônio Filho. Cara, foram 12 acessos, se não me engano, já, né? Como é que você consegue administrar essa frustração por não conseguir o acesso, batendo na porta, né, cara, muito próximo nas penalidades? Como é que você consegue administrar isso? É difícil, né? Porque a gente, por mais que a gente valorize o adversário, e eu sempre, eu não conheci o Atlético, né? Esse time atual do Anápolis, desculpe, mas depois do primeiro jogo eu falei para a imprensa, falei para os meus atletas que era um dos times mais difíceis da competição. Um time muito bom tecnicamente, muito ofensivo, mas nosso time é muito bom também, era muito bom, né? E por mais que a gente reconhecesse o potencial do Anápolis, a gente sabia que nós tínhamos condição, né? Fomos surpreendidos com 1 minuto e 15, tomamos um gol, mas não nos abatemos, né? Fomos em busca do jogo, de jogar bem, e conseguimos jogar, conseguimos o empate, conseguimos uma virada e tivemos 2 grandes chances do 3-1. Talvez aí foi o nosso maior erro, não conseguimos fazer 3-1. Aí no final, já no decorrer do primeiro tempo, eles fizeram 2-2 e nós somos melhores no primeiro tempo, sabe? No segundo tempo não, foi muito equilibrado mesmo. Eles conseguiram fazer o terceiro gol e nós fomos ao desespero e conseguimos empatar e levar para as penalidades. E é coisa do futebol, né? Eu esse ano já tinha participado de 3 decisões de jogo por penalidade, e as 3 anteriores meu time tinha vencido, né? Que era o Altos. E agora com o Iguatu nós não conseguimos. É difícil a assimilação, porque sempre quando perde, eu fico muito abatido, né? Eu fico abatido demais. Mas aconteceu, e graças a Deus, uma coisa que me compensou, Nilo e Paulo, assim, esse abatimento, que me confortou, foi a grande campanha do Iguatu, sabe? Hoje o Iguatu está no mapa do Brasil. O Iguatu antes era só mapa do Ceará. Hoje é no mapa do Brasil. Hoje ninguém pergunta mais onde é o Iguatu. Todo mundo sabe que Iguatu é uma cidade do nosso estado. E não mora não, né, cara? Invicto. Trabalho excelente lá também. Flávio, a gente sabe que sempre tem um desgaste, né? Esse desgaste emocional que você acabou de relatar em função da não classificação, mas tem um desgaste físico também, né? Mental, que é muito complicado. E a gente sabe que você mesmo já manifestou que você tem um problema de saúde. Qual é o teu desejo agora no segundo semestre, para o ano que vem? O que é que tu planeja aí em termos de futebol e até de saúde mesmo? É porque é o seguinte, né? Está com 6 anos atrás, eu fui bater uma peladinha, eu gosto de 61 anos, mas adoro jogar, né? E estou com tempo que eu estou sem jogar. Porque há 6 anos atrás eu fui jogar na Areninha, assim que surgiu a Areninha, aí senti uma dor muito forte aqui nas costas, e no dia deu febre. E de imediato procurei um médico, o doutor Zé Roberto, né? Ele conseguiu detectar que era uma artrose no quadril esquerdo, né? Mas Flávio, mas isso é muito novo para fazer uma prótese, né? Segura um pouquinho. Eu segurei, estou segurando até hoje. Mas agora não dá mais não. Agora não dá mais não, porque as dores após jogos, após treinos, são muito intensas, sabe? E tomei a decisão que quando acabasse a Série D, eu ia fazer essa cirurgia, né? Então, o que é que está acontecendo agora? O Iguatu quer que eu continue para Fares Lopes o próximo ano, mas para Fares Lopes não dá. Não dá, porque eu vou, se Deus quiser, eu consigo marcar essa cirurgia até o final do mês. Eu, inclusive, quando sair daqui, vou direto ali no médico, eu estou com a consulta marcada, para tentar agilizar, para colocar essa prótese no quadril. As pessoas que eu já conversei sobre isso, as pessoas todas se recuperaram, né? Espero também e peço a Deus que me recupere também. É alguma coisa semelhante à do Pelé, à do Guga? Exatamente. É coisa só de craque, né? Não, mas é jogador ruim também. O Zacarias também colocou. Parece que naquele tempo, quando a gente era atleta, né, era muito escada, era muita...
O treino físico era completamente diferente. A gente saltava a barreira no piso duro, né? Então, foi muito desgaste. E eu também tive uma lesão muito forte no joelho direito, pela Série A do Brasileiro de 85. Ceará e Sampaio corria aqui no Castelão. E não quis operar, porque a cirurgia era de ligamento e era mais de um ano para recuperar. Eu digo, não, falei com meu pai, vamos tratar, fiz a terapia com o Ceará, entendeu? Recuperei. Mas só que eu joguei o peso todinho para o lado esquerdo. Aí sobrecarregou meu quadril e agora, quando você fica velho, né, aparecem os problemas, né? Mas graças a Deus vamos solucionar. Cara, mata a nossa curiosidade aí, né, de alguém que é mais novo, dos anos 80, 90, não conseguiu ver o Flávio Araújo jogando. Fala pra gente qual é a tua característica, qual era a tua característica como atleta? Olha, eu era um volante pegador, sabe, Paulo e Nilo? Mas só que eu tinha uma vantagem em relação aos demais volantes, assim, da minha época, porque, veja bem, hoje, né, já está há um tempo, já, né, mais de 10 anos, que o treino reduzido foi implantado no futebol, né? E naquela época ninguém sonhava nem que era treino reduzido. Mas só que eu já fazia treino reduzido, porque eu jogava Ceará e jogava no Sumove, né? Uhum. Aí jogava nos dois, no Sub-20, assim, toda a base do Ceará e toda a base do Sumove. Então, com relação a passe de precisão, a domínio de bola, eu já tinha uma facilidade muito grande. Então, eu era um jogador de pegada, mas tinha bom passe curto, médio e longo. Nesse tempo que você surgiu, Flávio, me vem a curiosidade de você falando disso, você é da mesma época de Alves, né? 81, por ali, né? Aquele time bicampeão, né? Não, só que eu sou mais novo. O Alves é um pouquinho mais velho, né? O Alves já surgiu... Em 70 e pouco ele já estava no Ceará, o Alves. Não, mas ele estourou em 81, mais ou menos. Foi quando o Caissara era o treinador, eu acho que você ainda trabalhou com ele. Eu acho que foi em 80, né? Porque o Alves surgiu num time amador ali do bairro dele, que eu vou já lembrar o nome, né? E foi para o Tiradentes, se destacou, e do Tiradentes ele foi para o Ceará, né? E arrebentou, e o Alves aí, se fosse nesse futebol moderno, o Alves era Real Madrid, Barcelona, porque era um volante completo, marcava e jogava, atacava, driblava, né? Mas foi um grande jogador da época também. Mas aí quando ele surgiu, em seguida veio você, Josué, todo mundo do mesmo período, né? Basicamente né? Que, por exemplo, o Alves para o Josué, acho que a diferença é mínima, 6 meses a 1 ano. Eu já sou um pouquinho na frente, mas cheguei até a jogar junto no juvenil, porque o treinador da época do Ceará, o Serginho Amizade, ele com 17 anos já me colocou no Sub-20, né? Então já joguei com o Alves, com o Marcelo Vilar, com o Josué, com o Paulo Sérgio, meu irmão, o Jorginho. Então, uma galera muito boa também que o Ceará tinha na época. Agora me matando a curiosidade, por que Sapinho mesmo, hein? Sapinho foi um apelido que eu ganhei na Piedade, né? Batendo pelado aqui. Nesse tempo aí, você podia jogar em frente à sua casa porque não tinha carro, não tinha asfalto, era na areia mesmo, né? Aí batendo essas bolas aí surgiu o apelido e ficou até hoje. Até hoje. Flávio o Sapinho, né? Cara, você tem ligações... Você tem ligação com os clubes que você passa, né? Por exemplo, o Icasa é uma ligação muito forte, o próprio River... Sampaio também. Qual você destaca, assim, que você se identifica mais? Olha, graças a Deus eu me identifico com todos, né? E gosto de todos. Agora, eu nunca posso esquecer, né? O clube, o time que confiou em mim e me lançou como treinador, né? Eu joguei em 91, 92, 93, 94, 96, 97, aí parei, pendurei a chuteira no Icasa, né? Em 98 assumi a função que não era executivo, mas era a mesma função de futebol, né? Gerente de futebol. E logo após a saída do treinador, a diretoria me reuniu de surpresa e você diz, não, pretendo ser, mas daqui a 2 anos, eu parei ano passado. Não, vai ter que ser agora, e eu assumi, né? Nesse ano, junto com a Arimateia, com o Zinho, assumimos o comando do Icasa. Então, o Icasa me deu a oportunidade, me lançou na carreira, e hoje eu estou 26 anos e 5 meses como treinador. Eu pretendo ir até dezembro de 2028, totalizando 30 anos. Então, a minha ligação é com o Icasa, porque foi o time que me lançou como treinador, tenho conquista como atleta e conquista também como treinador. Eu tenho uma forte lembrança, e nós já conversamos a respeito disso, e eu queria puxar de você um pouquinho, porque foi exatamente, eu acredito que foi o primeiro bom período da sua fase no Icasa, foi aquele campeonato de 2003. Foi onde o Icasa praticamente começou uma arrancada. Foi 2003, né? Que ele fez um time, foi para a Série A do Cearense, e aí começou a arrancada, Série C, até chegar à Série B. Confere? Deixa eu ver. Em 2003, Nilo, eu acho que foi eu tive 2 acessos nesse ano. Primeiro 2 acessos. Foi com 4 de julho,
no Piauí, a primeira divisão, e depois com o Icasa, né? Isso. Da segunda para a primeira, perfeito. Exatamente. Foi esse time que ganhou a competição e fez um bom campeonato em 2004, salvo engano, não sei se foi 2004 ou 2005, que subiu para o Campeonato Brasileiro. E eu tenho, inclusive, uma camisa daquele tempo, olha que 2003, são quase 20 anos. Só que em 2004, eu estava conversando com o Icasa e tive uma proposta muito forte do Uniclinic, né? Aí vim para o Uniclinic, né? O Icasa já deu sequência na primeira divisão, aí foi embora, né? Voltou a seu lugar, né? Brigando ali com o Ferroviário pela terceira força, né? Porque o Icasa hoje, hoje em termos de interior do estado do Ceará, que o Guarani está licenciado, né? O Guarani Sobral, né? Mas dois times do interior que tem muita torcida Icasa e Guarani de Sobral, né? Iguatu está começando agora, a torcida já está começando a comparecer também. E a expectativa é que o Iguatu também ele consiga ser uma força no estado com relação ao torcedor. Eu espero que sim, porque o Iguatu ele preenche um espaço que foi do Icasa e ele tem condições de chegar, né? Porque não é questão de empresariado, mas também tem uma questão de incentivo público também. Né? Porque quando tem um incentivo financeiro público, que tem o básico para manter, dá para o dirigente trabalhar um pouquinho. Eu acho que é isso que falta em Juazeiro, tanto do Guarani, aliás, os times do interior do estado. Porque fica muito complicado você trabalhar com problemas de alimentação, de moradia. Verdade. Isso não tem como você trabalhar dessa maneira. E quando se tem essa garantia institucional, entre aspas, vamos falar assim, tem condições dos dirigentes buscar recursos para contratar bons jogadores. Né? E eu só acredito, e você pode falar melhor do que isso, numa boa campanha quando essa base está sólida. É verdade, perfeito. E só ratificando, confirmando o que você falou, Nilo, hoje o Iguatu é um time que tem um apoio municipal e tem um apoio empresarial. Certo? O Iguatu tem um patrocinador forte, que é o Zeni, e tem o apoio da prefeitura e do povo, né? Então, hoje, nas eleições, na eleição que vai ter agora para prefeito, todo candidato, né? O candidato que for vencedor, ele já está consciente de que vai ter que ajudar o Iguatu, porque vai receber uma pressão muito grande da população, né? E baseado nisso aí também, Nilo, hoje o Iguatu ganhou um terreno, certo? Já ganhou um investimento de 200 mil para começar a fazer um CT, né? Olha só. Quer dizer, que é uma coisa importantíssima, isso que o Nilo acabou de falar, né? Dessa estruturação para ter um crescimento, né? O grande exemplo para todos hoje no futebol cearense, né? É Fortaleza, Ceará e Floresta, né? Que são três times muito bem equipados com relação a CT. E isso é interessante, e aí existe uma preocupação ou cautela, porque ele já começa com o terreno próprio e já com o investimento. Não fica uma dívida mais para frente e aumentando esse volume, né? Porque a gente vê alguns clubes que até têm um CT, mas a dívida astronômica vão se acumulando, que prejudica dentro de campo. E a ideia é justamente o contrário, um CT para facilitar dentro de campo. Então, se ele já começa com o terreno e com o investimento, já é um passo interessante. Cara, você é reconhecido, o rei do acesso, e um grande técnico no Nordeste brasileiro, mas, embora tenha jogado Ceará, Fortaleza e Ferroviário, jogou nos três? Eu joguei só no Ceará, no Ferroviário na base. Na base. Mas treinou Ceará, Fortaleza e Ferroviário? Treinei, sim. Treinou os três. Embora tenha treinado os três, não tem esse reconhecimento maior nesses três conhecidos chamados como grande do nosso estado. O que foi que houve? Inclusive, recentemente esteve no Fortaleza, acho que a última passagem nos três foi no Fortaleza, né? Mas não conseguiu dar sequência, apesar de todo o sucesso que conseguiu em outras equipes do Nordeste. Por quê, cara? Olha, Paulo, em primeiro lugar, eu tenho que assumir também a minha responsabilidade. Eu não posso jogar só na conta da responsabilidade dos outros, né? Então, a minha responsabilidade, digamos assim, trabalhando, mas não deu certo. Só que tem outro detalhe que é super importante, tem que ser considerado. Nos momentos, né, que assumi Ceará, Ferroviário e Fortaleza, a situação de estrutura, a situação financeira era muito diferente. Mas muito, você nem imagina, logicamente, que eu não vou dizer que tem assuntos internos, tem que ficar interno mesmo, sabe? Jamais eu vou falar isso para ninguém. Mas a condição do clube estrutural era muito diferente e para você ver, vocês podem puxar pela história, nesse tempo aí era difícil um treinador passar pelo menos 6 meses no clube, né?
porque sempre mudava rápido, porque, enfim, né? A estrutura é totalmente diferente hoje e eu fico muito feliz, sabe? Eu sou um cara que torço pelo futebol cearense primeiro e depois pelo futebol nordestino, porque essa estruturação ela vai fazer com que os clubes cresçam e também eles deem mais condições aos jogadores também formados, jogadores da base aqui do Ceará e do Nordeste. Eu falo sempre, Flávio, que nas rodas de conversa, falo assim, por que o Marcelo Vilar é tão bom, o Flávio, ele não fica no clube cearense? E assim, eu sou um cara independente na crônica esportiva, e eu digo sem medo de errar. As contratações dos bons treinadores cearenses pelo Ceará e pelo Fortaleza, elas só acontecem na maré baixa. Essa questão de financeira. Então, quando é na maré baixa, não tem jogadores com talento, em condições de dar ao treinador a condição de fazer um grande trabalho, né? E muitas vezes parte da imprensa não tem coragem de falar essas coisas, porque com o mínimo você faz alguma coisa positiva, agora sem nada é que não dá. Aquela história sem ovo não tem omelete. Uhum. Então, não tem condições de você, cearense, despontar no futebol cearense, porque não existe, não tem condições empresariais, relações empresariais, porque quer queira, quer não, isso é fato. Você não chega hoje, você sabe melhor do que isso, se puder falar, pode falar. Você não chega num grande clube se você não tiver um bom empresário, se você não tiver boas relações. Aliás, não precisa nem ser bom treinador, nem bom jogador. Você só basta ter um empresário bom. Até o mediano consegue chegar. E por conta disso, eu me lembro faz tempo, faz uns... O Lira, que era treinador, me lembro bem. Sim. Ele dando uma entrevista para o Neto na Band, naquele tempo, onde o 13 ia jogar com o Corinthians. Né? O Lira foi vice-campeão piauiense esse ano pelo Parnaíba. Foi, né? E o Neto criticando porque o Lira dizia assim, eu vou chegar em São Paulo e vou ganhar do Corinthians. E o Neto dizia, quem é você? Eu sou o treinador que vai fazer esse time ganhar. Mas seu time é ruim. Aí ele disse, meu time é ruim porque eu não tenho condições de entrar num Corinthians desse aí para fazer um time bom, porque vocês não me dão condições. Porque vocês desprezam o Nordeste, os talentos que tem o Nordeste. Aí é onde entra a questão empresarial que eu falo, né? O bom treinador cearense, você conhece mais do que eu, talvez até o nordestino, ele consegue despontar e hoje piorou. Naquele tempo era ruim, hoje piorou. Porque as relações empresariais nos clubes não é pela competência, é pela preferência, inclusive de jogadores algum, né? Eu queria que se você falasse um pouquinho dessa relação de treinador, pelo seu conhecimento, pelo que você já viu, já andou, acontece no futebol cearense ou no nordestino também, brasileiro. Vamos só... E aí ele falou sobre esses mais experientes, né? Você, Marcelo Vilar, o Lira, mas tem uma safra nova também muito competente. Verdade. Falamos aqui o Washington Luiz, o Júnior Cearense, tem uma turma muito boa também chegando aí, cara. Verdade, né? Do experiente também tem o Canidé, Raimundinho. Raimundinho, aí tem o Washington, tem o Júnior, tem o Iranilson agora, que foi campeão da 3ª divisão agora com o Quixadá, que está começando, né? Veja bem, com relação a isso que o Nilo falou, vamos só, Nilo, fazer abrir um parênteses aqui para o nosso grande treinador, Franzé Moraes, não, nosso grande treinador de cearense, né? Foi um treinador que fazia omelete sem ovos, era ele, né? Depois dele, conheci outro, não. Mas veja bem, mas essa questão aí empresarial é uma questão muito forte hoje no futebol brasileiro, né? Você vai analisar um treinador pelos últimos 2 anos, vai analisar o jogador, aí de repente o cara está num grande time. Pô, mas os últimos 2 anos esse cara, o trabalho dele não fluiu. Mas tá. Aí os caras chegam para mim, eu vou tomar uma cerveja de domingo lá no meu amigo Amarildo, lá no Calçada Alta, lá na Maraponga. Aí o torcedor chega e fala, mas por que aquele cara foi contratado se nos últimos 2 anos só levou peia? Eu digo, rapaz, eu não posso entrar nesse detalhe, não, mas foi o empresário, foi alguém que colocou, né? Aí, como diz o Nilo, tem uma preferência aí, né? Agora, a preferência não foi pelo resultado, né, Nilo? Sim, claro que não. Não foi. Claro que não, né? Aí entra sei lá, a gente começa a especular, a imaginar, e a gente falar só pelo imaginário fica complicado. Aquela história do jabuti no telhado, né? Uhum. É alguém que colocou, ele não chega lá sozinho. Não. É mais ou menos nessa linha. É verdade, né? E a gente vê hoje agora na Série C, na Série B, na própria... Alguns pouquíssimos na Série A já é menor, né? Mas faz parte da vida. O empresário hoje é fundamental no futebol, né? Porque o empresário ele vai atrás de um jogador, vai de outro, um treinador de outro. E tem que ser assim, né? Mas, assim, a questão é muito forte, porque quando você chega num garoto com 17 anos, ele já tem um empresário.
Antes disso, né? Antes Antes disso, ainda. é verdade, verdade. Então, é assim a vida, né? E agora, com relação à preferência técnica, com relação a treinador e a jogador, que hoje tem muitas situações, Nilo e Paulo, que é colocado em segundo plano. Acredito. Verdade. Acredito. Deixa eu te perguntar, qual técnico que te inspirou? Você falou aí Franzé Moraes, e aí você tem uma história, quase 30 anos de profissão como técnico. Vamos e tal. fazer Franzé Moraes foi o presidente. Perdão. Aí, qual técnico que te inspirou aí? César de Moraes. César o de Guri. Moraes, o Guri, cara, é verdade. Guri. Mas, Olha, enfim, aquele que te inspirou. Um treinador cearense, que foi meu treinador, assim, 3 dias numa Copa União lá no Icasa, mas ele foi tetracampeão com Fortaleza e foi tetracampeão com o Ceará. Pouca coisa. E para mim foi um melhor treinador de todos os tempos, o Moésio Gomes, né? Moésio Gomes. Ele, para mim, foi um cara que via além do seu tempo, né? Porque quando você... Eu, porque fiz faculdade de História também, não cheguei a concluir na Federal, mas eu gosto de História também. E gosto de futebol, né? E quando você pega o quadrado de ouro do Fortaleza, Chinesinho, Zé Carlos, Milton Melo e Lucinho, ele consegue ver além de seu tempo, né? Que ele abre os 2 beiradas e fica com um centroavante falso, o Lucinho, o Milton Melo, e matou a pau, né? Então, foi um cara extraordinário em termos de leitura, de conhecimento, e, para mim, foi um cara que me inspirou muito. Naquela época que você falou nesse quadrado, naquela época do final de 70, início dos anos 80, né? Uma vez perguntaram a Nicásio por que é que ele teve que sair para poder ser reconhecido, né? E você deve ter passado por essa mesma situação. Verdade. Só existia Ceará e Fortaleza, Ferroviário chegava aqui ali. Com esse pessoal jogando aí, esse quadrado de ouro e é demais, não sei o quê, ficava muito difícil e não tinha esse movimento empresarial para colocar esses jogadores. Né? Muita gente boa, né? Ficava muito complicado, né? Muito complicado, Nilo. E outra coisa, né? Você jogando nesse tempo, jogando no Icasa, jogando no América, no Guarani, no Calouro, era uma bola só. Era uma bola e aí fica complicado comunicar. Se eu ficar aqui, eu estou morto, eu vou sair. É verdade. Não consegue aparecer de jeito maneiro, como diz a gente por aqui. Apesar que nesse tempo aí, né? Se a gente for fazer uma comparação com esse tempo de hoje, tinha muito mais jogadores, viu? Tinha jogador bom na América, no Tiradentes, tinha muitos jogadores, né? Só que a concorrência era muito mais difícil. Não tinha espaço. Exatamente. E também naquela época tinha a questão do passe que complicava muito a vida do jogador, né? Facilitou, abriu por um lado também, tem lá seus defeitos, mas naquele tempo realmente era muito difícil você sair de Sobral nem tanto, mas você vir de Juazeiro para jogar num clube aqui, era muito complicado, muito difícil. Rapaz, seguinte... Lamentavelmente, o nosso tempo... Esgotando, né? Meu Deus, cara. O Flávio tem uma história gigantesca e a gente passaria aqui 2 horas fácil, não, Nilo? Ora, um assunto puxa outro. Mas a gente, Paulo, Nilo, pode ficar tranquilo. Eu vou passar agora, se Deus quiser, a operação vai ser no final do mês. Se precisar para a gente fazer uma resenha sobre futebol, e agora eu vou ter mais tempo de ver Série A, Série B. Sensacional. Série C. Ontem eu já assisti o jogo do... E foi um jogo bom, viu? Vocês assistiram Mirassol e Guarani? Eu vi o Curitiba com o Guarani. Mirassol e América. Mirassol e América. Foi um jogo, o outro já não vi. Mas assim, o maior prazer do mundo, compareça, a gente conversa sobre tudo. Sobre futebol, que é o esporte que não só nós amamos, todo o Brasil todo, né? Então já fechou, já está contratado. Já está fechado. Meu amigo Nilôncio, muito obrigado, cara. Até a próxima. Tamo junto, até a próxima. Obrigado, Flávio. Satisfação de te receber aqui. Tua história é gigantesca. Somos apreciador do teu trabalho e torcedor demais do Flávio Araújo, cara. Muito obrigado. Um grande abraço, muito obrigado. Um abraço, Nilo, um abraço a você e toda a galera que está nos prestigiando, né? E um grande abraço também, você falou nos treinadores cearenses, os mais experientes, os mais jovens. E um grande abraço para todos, que a vida é cheia de dificuldade, mas nós temos que estar acreditando sempre em Deus, tendo fé para fazer um grande trabalho. Maravilhoso. Rapaziada da TV Câmara Fortaleza, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Quem está no YouTube, se inscreve no nosso canal e deixa seu like. Inclusive, deixa uns comentários aí, ideias de convidados para estar com a gente. O Maestros da Bola, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.